o Midrash de Ruth Rabá vai associar exatamente essas águas. O texto vai dizer que essas águas apontam para a Ruach, para o Espírito, ou seja, o texto está falando de uma manifestação espiritual poderosa e abundante para aqueles que entregassem a sua vida a Yeshua. Yeshua vai dizer algo interessantíssimo no capítulo 7, versos 37 a 39 do Evangelho de João, relacionado com a festa de Sukkot. Ele vai dizer exatamente assim no verso 37. E no último dia, o grande dia da festa, Yeshua pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Esse último dia é chamado de Rosh Hashanah dentro da tradição judaica. É o último dia da festa de tabernáculo, a festa de Sukkot. É um dia que está relacionado com uma grande revelação da Torá. Esse dia, ele vai ser comentado sobre isso no texto de Isaías, Yeshayahu 12:3. O texto em português vai dizer assim: e vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. O texto em hebraico ele vai dizer assim: Ush avtem ma'im besasson, mimayanei hayeshua. Então você tem aqui Hayeshua, justamente o nome, a expressão que vai apontar para o nome de Yeshua, ela vai aparecer dentro desse texto. Mas o curioso é o seguinte, que os comentários judaicos de Isaías 12:3 vão associar justamente esse texto, a festa de tabernáculo, ao último dia da festa, e vão associar também esse dia a uma grande revelação da Torá. Nós iremos ver, inclusive, o comentarista judeu Urashi falando sobre isso, ele associando esse dia com uma grande revelação da Torá. E foi exatamente o que Yeshua fez. Ele traz uma grande revelação da Torá. Mas o comentário que eu acho interessante e que vai explicar profundamente o versículo 38 e 39 do Yohanan, capítulo 7, é o Midrash Irabá de Ruth. Observe que João 7, 38 e 39 vai dizer assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então o texto está falando que rios de água viva correriam do ventre quem cresce em Yeshua. E o texto vai explicar no verso 39. E isso disse ele do Espírito, da Rua, que haviam de receber os que nele crescem. Então, o Evangelho, o comentarista aqui, escritor, ele vai associar as águas dessa fonte da salvação, que seriam retiradas, a uma manifestação espiritual abundante. E aí que entra o Tirabá. O Rutirabá, o Midrash de Rutirabá, vai associar exatamente essas águas, o texto vai dizer que essas águas apontam para a Ruach, para o Espírito, ou seja, o texto está falando de uma manifestação espiritual poderosa e abundante para aqueles que entregassem a sua vida a Yeshua, que se tornassem Talmid, discípulos de Yeshua, que tivessem Yeshua não só como rabino, mas como Senhor de suas vidas. E é exatamente sobre isso que o texto está dizendo. Aí aqui você vê quão o chamado Novo Testamento, ele está praticamente entranhado dentro dessa cultura e dessa tradição judaica. Quão importante compreender esses elementos judaicos para que possamos compreender não só o Novo Testamento, mas até mesmo a mensagem que Yeshua ele traz, que ele carrega. Então ele está falando aqui de um avivamento, de uma transformação. E isso, irmãos, é algo muito incomum nos dias atuais, mesmo nos segmentos judaico-messiânicos. Nós temos visto pessoas que elas se aproximam de um conhecimento racional, um conhecimento intelectual das Escrituras, mas não tem aquela chamada da'at, que é o conhecimento íntimo, de experienciar, de ter relacionamento com Deus. E Yeshua está falando exatamente sobre isso, sobre você estar com a sua vida avivada, ser um discípulo avivado, aonde você venha
transbordar da presença dele, essa presença espiritual, de tal forma que você consiga mudar e impactar as pessoas que estão no seu contorno ou entorno, o seu ambiente, mudar e alterar o ambiente. Um discípulo de Yeshua tem essa capacidade. Alguém que entrega verdadeiramente sua vida para ele e vive uma vida de tefilá, de oração, de santificação, de busca intensa, ele tem a sua vida transformada. Então eu não sei, de repente você conheceu o movimento judaico-messiânico e até refinou o seu conhecimento bíblico. Mas como está as outras partes, as outras coisas? Então fica essa mensagem aqui. Quando você tem Yeshua como seu rabino, como seu líder, como seu mestre, você não será mais o mesmo. Você será modificado, transformado. Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está no Machia, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Fique com essa mensagem, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever também em nosso canal. Um forte abraço para todos vocês. Shalom, shalom.